Amigo Glauco, imagine os jornalistas em suas redações, diante de seus computadores, em grandes salas fechadas, sem janelas e por isso privados do vento e da luz do sol. Ali, eles podem navegar pelo universo virtual para apurar suas notícias, acessar sites de todas as partes do mundo, entrar em contato com comunidades e sites de relacionamento. Interessante, mas de certa forma algo bem normal. Eu sei, eles são jornalistas como nós. Mas diga-me, olhando o mundo desse jeito, eles não acabam visualizando uma pseudo-realidade? Acho que não, pois eles nunca entraram em contato com a realidade de outra maneira. Claro, mas em relação aos fenômenos da natureza, como frio, calor, umidade, não terão só uma noção pobre por meio de computadores? Sim. Então o que será que aconteceria se um certo dia um desses repórteres fosse escalado para sair da redação e apurar seus fatos no mundo real? Você não acha que ele ficaria confuso em relação ao que ele achava que era real e o que realmente é? Sem dúvida nenhuma. Entendendo que o mundo além da redação carrega uma série de aspectos que enriquecem a produção da informação, não sentiria a pena dos seus colegas que passam horas apurando ou mesmo cozinhando as notícias de outros meios? Certamente. Porém, se ele tentasse condenar aquele tipo de apuração aos seus colegas que permaneceram na redação, não ririam da cara dele e diriam que se tentasse mudar aquelas regras acabaria sendo demitido? Com certeza diriam isso. Pois então, amigo Glauco, dessa forma você poderá entender a importância da formação desses nossos colegas jornalistas. Eles precisam ter noção do que é realidade e o que é simplesmente representação vazia de sentido. Assim, não aceitarão trabalhar nas condições atuais e entenderão o verdadeiro papel social que existe por trás da profissão. Hoje o jovem que chega é um jovem que não é mais, segundo a minha opinião, aquele que vê o jornalismo como uma missão redentora e transformadora. O número de alunos que veem o jornalismo assim diminuiu bastante. Eu não prestei para outra coisa, só prestei jornalismo. Mesmo hoje, se falasse escolhe outra profissão agora, não sei. Não sei, não consigo pensar em outra coisa para mim, assim. Se entre vocês tem aquele que agora, às 8h10, 8h15 de terça-feira, conseguiu chegar até esta hora sem ler um jornal, desiste. Não vai ser feliz, não vai ser jornalista. Eu acho que tem um outro lado que o jornalismo precisa buscar. Eu acho que poucas pessoas conseguiram fazer isso. Eu não sei, não me peça exemplos. A universidade está em crise porque ela perdeu o seu eixo. Ela está imaginando que o eixo dela é o mercado. E os alunos que estão entrando aqui entram com essa concepção. Eu estou aqui para me preparar para ser um bom profissional. Você pega a grade obrigatória. No final de 4 anos, que conhecimento sólido você tem? Eu posso chegar e dizer para as pessoas que eu sei o quê? Eu vim de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu vim estudar em São Paulo primeiro porque eu queria sair de casa. E depois porque eu consegui uma bolsa no Mackenzie, especificamente. Eu moro numa casa, num apartamento na Vila Olímpia, com os meus pais e minha irmã. Meu pai é um jornalista nato. O pai dele sempre disse para ele não fazer jornalismo porque não ia levar nada, não dava dinheiro. Minha mãe é mais do mundo infantil e tudo mais. Se conheceram na faculdade de jornalismo, na Casper Libero. Eles formaram no meio do ano, juntos, e casaram em setembro. E aí eu nasci 2 anos depois. A minha família é uma grande família, bastante divertida. A minha prima fazia jornalismo no Mackenzie também, então eu acho que isso me ajudou a vir pra cá também. Mas não temos jornalistas na família, somos só nós duas, assim. Moro eu e minha avó, trabalho só à tarde, estudo à noite. Então eu fico a parte da manhã até as 10h30 da manhã. E de fim de semana eu volto para casa dos meus pais. Aí eu mais durmo mesmo, pois na casa dos meus pais tem um quarto. Eu também não é que eu tenho muitas coisas, não tenho roupa, livro, coisa de faculdade. Eu não nasci em Guará, eu nasci em Marília, que é no interior de São Paulo. Eu não nasci lá, mas cresci, né? Cresci em Guaratinguetá. Essa é a nossa República Nova, a gente se mudou para cá faz um mês, mais ou menos, pouco menos de um mês.
A gente morou já numa república 2 quadras daqui e tivemos muitos problemas com a vizinhança, porque o prédio era pequeno, fazia muito barulho. E agora a gente veio pra cá que parece que não vai ter nenhum problema com barulho também, é tranquilo, a gente não vai incomodar ninguém. A minha mãe é professora de artes, então assim, ela foi hippie, assim, sempre alternativa, então comunicativa, então acho que isso também me influenciou. Bom, a República já começou há 4 anos, né? Ela já tem 4 anos de existência. O Yuri vem de Fortaleza, é o morador mais novo da República. O Lucas vem de Rancharia, o Danilo é de São Roque, eu sou de Guaratinguetá, o Rodrigo é de Porto Feliz, todo mundo de fora. Estudei no colégio adventista, no colegial. E assim, o mais importante foi o colégio salesiano, que eu estudei durante 9 anos, da pré-escola até a 8ª série. Eu estudava numa escola particular, também era uma escola que estava nascendo, e fui da 2ª turma da escolinha, né? Quando eu fiz uns 5 anos, eu fui para o colégio onde eu passei toda a minha vida escolar. É um colégio particular, não é dos mais baratos nem dos mais caros. Eu sempre convivi lá com pessoas assim, bem classe média padrão. Problematização, pauta, apuração e edição. 4 palavras, que são também escolhas. Talvez as mais importantes quando olho para a minha profissão. Não que sejam específicas do jornalismo, mas sem elas, não se pode falar dele. Porém, essas escolhas precisam ter um sentido, um objetivo, que vai além do simples fazer mecânico. Mais que isso, precisa ter vida. Nesses 4 anos de formação, tive dificuldade de encontrar respostas concisas, coerentes. Talvez pela infinidade de caminhos, mas principalmente pela falta de lógica. Entre todos os questionamentos, o que mais me incomodou foi perceber que essas 4 palavras, 4 escolhas, irão me perseguir durante toda a vida. Foi assim que cheguei à crise que me levou a esse documentário. No trabalho, esses questionamentos são calados pela pressa. Por que fui escolher jornalismo e não psicologia, medicina, direito ou engenharia? Alguma coisa que ao menos me desse uma razoável quantidade de dinheiro? O que é jornalismo de verdade? Será que ele existe? Qual a importância da formação em todo o processo de entendimento e ação de uma profissão? Em português, claro. Para que serve tudo isso? Problematização, pauta, apuração e edição. 4 palavras, 4 personagens, inúmeros caminhos. Jornalistas ou jornaleiros? O que caracteriza o jornalismo, na minha opinião, é a reportagem. É ir atrás, é investigar, é esse trabalho esse deslocamento, esse gostar de ir a fundo nas coisas, de investigar e buscar informação e se comunicar com um monte de gente, fazer entrevista. Eu acho que isso que caracteriza o jornalismo. A profissão de jornalista é uma profissão onde o sujeito tem autonomia pessoal. Ele se enquadra em situações bastante determinadas pelo veículo onde ele trabalha. Eu descobri o que era jornalismo, a questão da reportagem, né? A importância, depois do negócio da apuração, todos os aspectos do jornalismo. O jornalismo tem técnicas que podem ser colocadas em prática para melhor aprofundar aspectos da realidade. Mas ele, em hipótese alguma, se resume ou se limita a essa técnica. Porque se ele se limitar a essa técnica, ele vai entrar numa consonância com o pior da ciência, que é aquela visão do cientista neutro, que não tem nenhuma relação com a realidade que ele está estudando. Eu sou um simples observador empírico da realidade. Quantos jornalistas não acham que jornalismo é isso? É difícil pensar no jornalismo hoje, porque eu estou muito decepcionada com o jornalismo. Porque quando a gente cai na vida real, quando a gente começa a trabalhar mesmo, a gente vê que os sonhos não são reais, que os ideais não são concretos.
O jornalismo não está em crise, o jornalismo está num deboche completo, no qual ele só nos revela a espetacularidade dos fatos. Porque a gente sempre acha que vai mudar o mundo, e a gente não muda nem a gente mesmo. Na verdade, quando eu entrei, eu já não tinha uma ideologia que às vezes as pessoas entram e vão perdendo muito ao longo do curso, que dá aquele abismo, assim, que a pessoa acha que vai entrar e vai mudar o mundo, e quando ela sai ela já está desiludida. Eu já tinha meio que essa visão de que as coisas não são como a gente pensa por causa do meu pai, das coisas que ele contava. O jornalismo sempre está em crise, é bom que esteja em crise, porque quando ele não está em crise, na verdade, ele se acomoda. A crise atual é uma crise com dupla face. Em primeiro lugar, é uma crise de qualidade. Nós estamos, na verdade, buscando maneiras de ter um jornalismo que contente os diferentes segmentos da sociedade. Em segundo lugar, ela é uma crise também tecnológica, porque está mudando radicalmente o modo de produzir notícias e de difundir, e nem sempre as empresas estão bem preparadas para essas alterações. O jornalista tem uma função social. Ele ajuda a construir a sociedade. Ele retrata a sociedade como ela é, mas eu acho que ele tem que ajudar a sociedade a se ver e ver para onde ela está indo. Eu garanto que você é tratado nas ruas como um astro pop, é ou não é? Quase. Eu acho que tem muito da tietagem, mas tem também um respeito, digamos assim, por uma figura que é mais séria, né? É diferente da situação de um ator. Mas pedem para tirar foto. Sim. Pedem autógrafo. Sim. E algumas mulheres arriscam dizer que você é muito bonito. Sim. Astropop, cara! Todo jornalista é ambicioso, né? Todo jornalista tem algumas características que são inerentes ao próprio sistema. O jornalista está exposto, ele não pode ficar de trás da sua pena ou do seu computador. Ele, ao escrever, ao aparecer, ele está se expondo à opinião pública. Consequentemente, há uma certa dose de narcisismo nisso tudo também. Então, essas novas gerações, às vezes, talvez exacerbem mais essa questão da imagem pública. Porque, evidentemente, nós estamos vivendo num mundo de entretenimento, de grande estrelato, e muitas vezes há uma tentação do jornalista de em vez de fazer notícia, ser a notícia. Eu acho que aí é um perigo. Um economista falou uma coisa, chama Luidino Bruni. Eu estava participando de um congresso de comunicação e ele foi fazer uma palestra lá, que ele dizia que jornalista é aquele que consegue olhar para uma situação talvez difícil e consiga dali tirar algo de positivo. No começo foi uma coisa que me deixou uma interrogação, assim, né? Porque eu falo, mas o jornalista tem que buscar todos os lados, tem que, não sei, às vezes se a situação é trágica, você tem que mostrar a tragédia. Mas eu pensei isso realmente muito tempo. O jornalista, sim, eu acabei concordando com ele. É aquele que olha para uma situação e que, no papel de comunicador, ele consegue ter essa visão do diferencial, do que dali pode sair, né, quais são os frutos daquilo. O trabalho do jornalista mudou muito, mas, acima de tudo, eu acho que a realidade ficou cada vez mais complexa. E o profissional que dá sentido e significado para essa realidade continua sendo alguém que tem uma capacidade de interpretação, por um lado, uma mobilidade nesses vários níveis dos quais a realidade é composta. E quando eu falo em complexidade, eu falo que a cada dia, talvez a cada segundo, tem um novo nível de realidade, a cada nova tecnologia tem um novo nível de realidade. O jornalista é aquele que circula por esses níveis, dando sentido e dando significado. A reflexão, a capacidade crítica e eu diria, a capacidade filosófica, no sentido de conceitualizar essas mudanças e essas transformações, nunca foi tão necessária para o bom jornalista hoje do que em outras épocas, em outras fases. Essa é a grande questão. Que tipo de jornalista a sociedade quer para ela? Que tipo de jornalista a imprensa quer para ela? Essa, eu acho que é a grande questão hoje. Por que não é mais obrigatório o diploma? Por que
sabe, qualquer um pode ser jornalista. Notícia urgente. Vai pra lá. Pega que tem de bunda aqui, vai pra lá, vai. Produção, que negócio é esse? Vai as notícias aqui sou eu. Quem é pra ser jornalista agora não precisa mais de diploma, tá? Pode pegar teu diploma e enfiar no rabo, rapaz. O bom brasileiro precisa dizer como eu pra dar notícia. Então, vamos lá. Primeira notícia, escuta aqui, Zeca da padaria. Zeca, tu mesmo, é contigo mesmo que eu tô falando, Zeca. Eu vou te encher de porrada tu, se eu passar lá na padaria pra tu não me der um pãozinho, tá entendendo? Porque agora eu sou o homem do povo, o homem das notícias, vamos dar notícia para o povo do Brasil. Sempre houve uma luta dos jornalistas profissionais diplomados pela regulamentação da profissão e para evitar que o mercado fosse invadido por aventureiros, porque até 69, qualquer pessoa podia ser jornalista no Brasil. Então, os sindicatos sempre estavam demandando perante o poder público a promulgação de uma legislação que pudesse dar exclusividade aos formados. Isso foi conseguido em 69. Eu acho que o diploma não te garante muita coisa, não. Mas eu não cheguei a uma conclusão se eu sou contra ou se eu sou a favor. Mas uma coisa que eu vejo é que, independente das pessoas serem contra ou a favor, o profissional com diploma está ganhando espaço no mercado. Eu acho essa história de que o diploma não precisa ser obrigatório, você para e vê que todos os patrões, todos os donos de empresa são a favor. Por que eles teriam esse interesse? Para eles seria ótimo que todo mundo fizesse os meses, os anos de curso que eles vão dar, e não tivesse uma visão mais ampla e crítica. Antes da Constituição de 88, nós já tínhamos leis que estavam em vigor no país. Se existisse uma lei anterior à Constituição que é incompatível com esse novo ordenamento, com essas novas regras trazidas pela Constituição Federal, aí surge o papel do Supremo de dizer, olha, essa lei, por ela ser anterior, ela não se adapta ao que a Constituição Federal de 88 trouxe. A profissão de jornalista não reclama qualificações profissionais específicas, indispensáveis à proteção da coletividade, de modo que ela não seja exposta a riscos. Ou, em outros termos, o exercício da profissão de jornalista não se dá de modo a poder causar danos irreparáveis ou prejudicar diretamente direitos alheios, sem culpa das vítimas. Estamos, no caso, diante de uma patologia semelhante à que se manifesta quando um motorista atropela deliberadamente um seu desafeto ou quando, em uma página de romance, o cozinheiro introduza veneno no prato a ser servido a determinado comensal. Ainda que o regular exercício da profissão de motorista coloque em risco a coletividade, o exercício regular da profissão de cozinheiro, como da profissão de jornalista, não o faz. De qualquer forma, nenhuma dessas patologias poderá ser evitada mediante qualificação profissional, que não tem o condão de conformar o caráter de cada um. De outra parte, a divulgação de notícia não verídica por engano, o que não é corrente, decorre de causas estranhas à qualificação profissional do jornalista. Basta atenção ordinária para que erros desse tipo sejam evitados. Eu preciso sempre deixar claro que eu fiquei chocado com os argumentos dos ministros do Superior Tribunal. Eles revelam o baixíssimo grau de consciência que o ser humano em geral tem em relação à tecnologia, em relação à informação. Isso é chocante. A questão do diploma, perto desse espetáculo de rebaixamento intelectual que a gente assistiu, de desqualificação de uma sociedade que se autodefine sociedade da informação, quer dizer que a nossa sociedade é a sociedade da informação e o profissional que trabalha com informação nem precisa estudar, é essa a conclusão que a gente chega. Para não fugir da questão, quem é contra a obrigatoriedade do diploma, eu sou, não é obrigatoriamente contra a faculdade de jornalismo. O que ocorre com a obrigatoriedade do diploma, especificamente no Brasil, é que ela passa a ser usada pelos empresários do ensino para transformar os estudantes de jornalismo em massa de manobra. O Brasil tem hoje 371 cursos de graduação em jornalismo e os empresários do ensino vendem para os estudantes a falsa ideia de que a obrigatoriedade é uma garantia de emprego. Não é, não é. A garantia do emprego é a competência, a eficiência, a dedicação, a formação de cada estudante. Mas eu acho que o diploma é importante
pela aptidão. E aí as pessoas falam, mas isso é egoísmo da classe, protege a classe. Eu acho que protege mesmo e eu acho que tem que proteger mesmo. Então eu dou um exemplo para você dos Estados Unidos, né, onde a formação do jornalista existe, mas não existe a regulamentação profissional. Então as empresas de jornalismo, os jornais, ou as TVs, as rádios, elas não precisam contratar jornalistas formados, né? Eles contratam profissionais de maneira bastante aberta. No entanto, os principais veículos de jornalismo americano vão procurar estudantes que se formaram nos bons cursos de jornalismo. Eu quero me referir a Harvard, quero me referir a Columbia, que é o melhor curso de jornalismo que eu acho que existe no mundo, porque lá esses jornais vão encontrar um sujeito que passou por uma experiência de natureza teórica relativa ao jornalismo. O jornalismo é uma forma de conhecimento específico que não se confunde com outra. Eu vi uma grande diferença no começo da universidade e depois que não foi mais obrigatório o diploma. Agora que o pessoal tá, sabe, se lixando mesmo. Os professores mesmo antes cobravam muito mais e hoje não. Foi uma mudança super rápida. E até conversando com um professor que é coordenador de curso, ele falou assim, agora a gente vai ter que repensar qual é a função da faculdade de jornalismo. Se o diploma não é mais obrigatório, para que serve a faculdade? A segunda notícia, aqui agora é a reforma ortográfica. Aqui toda semana eu vou dizer, o pessoal de casa, a família brasileira saber como é correto, saber escrever direito as coisas, o texto do Brasil. A palavra de hoje é coco, com acento do bobozinho no primeiro O. No segundo O, acento. Mas como não tem acento? Ah, tá. Vamos botar no segundo O, daí já deu merda tudo já. Vamos então para a terceira notícia aí, ó. Os papelão aí tá mais barato ali no mercado. Tem que enfim uma coisa que presta na televisão brasileira. R$1 cada papelão, vai lá, a tua família dói. De modo geral, o estudante de jornalismo ele é irrequieto, ele é ambicioso, ele é curioso. Entendeu? E isso se renova de geração para geração. Com relação à classe, eu posso dizer que a maioria dos alunos são classe média. Todo estudante de jornalismo acha que sabe muita coisa, que é o dono do mundo, que sabe toda a verdade. Principalmente quando ele chega. Acho que é o grande defeito. Geralmente, o menino, a menina que vão procurar algum jornalismo, eles estão muito envolvidos com uma ideia romântica, um conceito idealizado da profissão. Eu diria até com uma certa ingenuidade, imaginando que o jornalismo será para ele um instrumento de mudança do mundo, um instrumento de denúncia, um instrumento de correção das desigualdades que ele observa, das coisas que estão erradas. Uma coisa muito ruim e que eu costumo apontar em alunos de jornalismo é a arrogância. Uma coisa é a falta de interesse. A falta de interesse, infelizmente, ela aflora já no segundo ano. No começo do curso, assim, se discutia mais, se propunha mais, vamos em palestras, vamos discutir as coisas, vamos em contato com os outros alunos de outras universidades, se incentivava mais. No primeiro ano era bem acalorado, assim, até as discussões, ia pro bar e continuava discutindo no bar. Eu acho que no terceiro ano ele está um pouco mais realista. Essa preocupação de natureza material que o compromete, ele não tá tão solto quanto ele estava no primeiro ano. Agora ele está se aproximando, ele vai ter um diploma, ele vai ser um profissional. Isso condiciona um pouco esse aluno. Esse romantismo ele cedeu para um realismo frente à profissão que é bastante evidente. O terceiro ano é um ano de crise, porque o aluno passa a ter um contato com o mercado de trabalho que é caótico e não existe espaço para todos os estudantes de jornalismo, haverá espaço para os melhores. A partir do segundo ano era uma coisa mais funcional, assim, eu preciso fazer tais trabalhos e aí eu vou fazer e não sei, assim, as aulas começaram a ficar diferentes. Agora no final tá todo mundo, sabe, se lixando pra, sabe, que discutir o quê? Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Sabe, ninguém tá se preocupando muito com a faculdade. Todo mundo tava se preocupando mais com trabalhar mesmo. Eu pensei em fazer artes cênicas, pensei em fazer psicologia, depois eu pensei em fazer direito, e aí topei com o jornalismo. Eu comecei a pensar em profissão, na verdade, depois que eu terminei a 8ª série, né? No colégio tinha um psicólogo e ele dava uma orientação e tal, falava sobre os cursos.
Então eu busquei bastante informação. Aí eu lembro que no primeiro, segundo ano eu pensava em fazer psicologia. Eu achava uma área interessante e tal. Eu acho que todos esses que quiseram fazer psicologia antes é um bom indício. Eu acho que uma das bases do jornalismo é o interesse pelo outro, é o interesse pelo ser humano. E o interesse pelo ser humano começa por um interesse por si próprio, tá certo? O autoconhecimento, conhecimento dos outros, tudo isso. Eu estava escolhendo, tá entre cinema e jornalismo. Eu sempre fui muito ligada aos temas do meu pai, assim, eu sempre fui do tipo de criança que quando os filhos saem para brincar, eu ficava quieta, sentada na cozinha, ouvindo a conversa dos adultos. Assim, não sei, eu estava em dúvida entre essas duas coisas, mas eu via que, por exemplo, para fazer audiovisual, precisava ter um pouco de noção de arte ou de alguma coisa assim, que eu não tinha muito assim, né? Eu fiz de tudo para não fazer a mesma coisa que os meus pais fizeram. Eu não queria pensar que eu poderia fazer jornalismo, porque eu achava que se eu fizesse eu ia estar copiando eles. Então eu fiquei o colégio inteiro tentando buscar alguma coisa para fazer. E aí quando foi chegando no segundo ano, no terceiro ano, eu percebi que não ia ter jeito. Aí eu tava no cursinho, aí eu fazia, assim, gostava muito de escrever, as minhas redações eram muito boas. Eu gostava muito de escrever e de ler, né? Sempre gostei bastante, assim. E depois eu tinha um pouco essa visão, né? Escrever bem, né, é importante para ser jornalista e isso vai garantindo. Sempre gostei muito de língua portuguesa, né? De línguas em geral, de inglês também eu sempre gostei bastante. Gostava de escrever, gostava das aulas de redação. Eu sempre gostei muito de escrever e eu percebi que eu realmente escrevia diferente da maioria das pessoas. Há um vereador hoje em São Paulo que ele escreveu mais de um livro por ano de vida. Ele chama Gabriel Chalita. Ele deve ter seus 36 anos de idade e 70 livros publicados. Eu não sei como. Gabriel Chalita gosta de escrever, escreve muito e não é jornalista. Não sei, acho que todo mundo que entra, todo bicho de jornalismo tem um pouco essa impressão. Eu tinha um pouco. Depois descobri que a coisa é bem diferente, é bem mais complexa. Os jovens que estão chegando para o curso de jornalismo, eles trazem na bagagem um grave problema de formação de ensino básico, um problema seríssimo de repertório, salvo raras exceções, um olhar desqualificador do campo intelectual e um certo desinteresse pelo ser humano. Sempre fui sensível assim para as histórias dos outros, observadora, curiosa, queria saber das coisas e essa vontade mesmo de querer mostrar às vezes coisas que nem todo mundo está vendo. E um certo desinteresse pelo ser humano. Eu sempre fui muito atenta às questões sociais. Então, na verdade, eu queria fazer direito porque eu queria, né, assim, servir a sociedade, tipo, todos aqueles ideais. E quando eu comecei jornalismo, eu também tinha todos esses ideais. Então, isso compõe um perfil de um aluno que, ao invés de enriquecer o seu campo para chegar a se formar e para melhor dar sentido e significado para aqueles níveis que eu falei, ele tem uma postura apática perante a realidade. Ele fica olhando a realidade passar, ele fica vendo a banda passar. Durante os 4 anos de universidade, cada estudante de jornalismo gasta em média 20 horas de aulas semanais, 350 horas em cada semestre. Com esse tempo, seria possível ler 20 livros, assistir mais de 1000 filmes, fazer uma viagem cultural de quase 4 meses, aprender a tocar 4 instrumentos musicais, fazer cursos de fotografia, internet, programação, edição de vídeo, imagem e etc. Mas não. Continuamos a acreditar que, mesmo nesses moldes modernos, a faculdade de jornalismo ainda continua a locomotiva do conhecimento humano. Será mesmo? Desde o começo do século, quando a ABI foi criada, os jornalistas já sentiam necessidade de formação profissional. Mas não havia vontade política, de modo que em 1947, Casper Lipp, que é um empresário daqui de São Paulo, que tinha uma empresa jornalística, ele sentia que não podia manter a empresa sem ter profissionais qualificados. Então resolve investir nisso para formar quadros para a sua empresa. Ele cria então a Faculdade de Jornalismo Casper Lipp, a imagem e semelhança de uma faculdade que ele visitou nos Estados Unidos, da Universidade de Colômbia. A Faculdade de Jornalismo te dá algumas opções, assim. Te dá uma possibilidade muito grande de experimentar linguagens. A gente se esquece, né, que jornalismo
mesma linguagem. Isso é uma coisa que no mercado provavelmente você não vai ter. Então você pode criar, você pode inovar, você pode errar ali com uma liberdade muito maior, né? Você vai ter alguém para te acompanhar. A gente tem a possibilidade de transitar entre muitas áreas e fazer boas disciplinas em outras faculdades, em outras unidades daqui da universidade. Isso é legal, a gente tem uma certa liberdade, né, para escolher. Mas não é, o que eu reclamo é que não é algo sistematizado, né, algo que tem começo, meio e fim. O estudante de jornalismo ele se vê às voltas com uma variedade tão grande de disciplinas, de exigências na faculdade, que eu acho que a formação dele é muito dispersiva. Eles querem dar muita coisa, porque você começa com jornalismo impresso, passa para rádio, passa para blog, passa para TV, e é muita coisa, e você não se especializa em nada. A divisão em disciplinas muito setorializadas, muito segmentadas, muito fragmentadas, acaba pulverizando os grandes embates teóricos que hoje a área de comunicação e de jornalismo estão enfrentando. O curso parece uma árvore de Natal, né? Cheio de penduricalho, que às vezes não são áreas do conhecimento que não dialogam entre si. Você pega a grade obrigatória. No final de 4 anos, que conhecimento sólido você tem? Que eu posso chegar e dizer para as pessoas que eu sei o quê? Trabalho 6 horas, tenho que escrever 8 notas. Eu trabalho hoje num lugar que eu gosto muito. Eles vão passando, chega o conteúdo dos agentes, dos correspondentes, chega texto tudo errado, tipo, chega uma aspas e aí fala, tipo, abre aspas, põe o que o cara falou, fecha aspas, diz quem falou. Aí depois vem outra nota que fala mais alguma coisa sobre aquele assunto. Aí você vai montando. Eu trabalho num meio que é quase alternativo, assim, uma revista mensal que trabalha temas de brasilidade, uma exaltação ao Brasil, elementos brasileiros que não é boba. Porque o estágio, que é onde você estaria para aprender, e tá para aprender, você está ali, na verdade, para fazer aquela coisa meio mecânica. Eu não quero que ninguém se forme só para se adaptar aos conteúdos impostos pelo mercado. Que não é tão positivo essa coisa assim, deixa que o mercado forma o profissional, né? Então o cara faz qualquer faculdade, aí ele tenta entrar num processo de trainee, aí cada empresa vai formar o cara do jeito que ela quiser. A universidade tem que formar para a vida. E porque o mercado não precisa ninguém formar para o mercado, porque o mercado te conforma de tal forma, te envolve de tal forma, que você em 3 meses, em qualquer jornal, você vira um jornalista de mercado. Porque prática, como diz uma professora minha, em 6 meses você faz um curso de redação, você aprende a fazer um lead e está tudo certo. Agora, um jornalista de conteúdo você não vira em 3 meses. Então, não é a universidade que está preparando ninguém para o mercado, é o mercado que está deformando todo o conhecimento. Você não tem a dúvida que a redação, no momento em que você ingressa nela, ela é uma trituradora da sua capacidade de refletir. Aliás, você não tem nem tempo para fazer isso. Se você tiver 10 matérias para fazer durante o dia, onde é que foi parar seu tempo para você fazer? A universidade é o espaço onde isso acontece. É por isso que eu acho um erro a formação que só está voltada para o mercado, certo? Que é uma formação, no fundo, que rebaixa, eu acho, que nem forma para o mercado e nem forma o crítico ao mercado. Vira uma geleia geral que você no fundo, não ganha formação nenhuma. Depois eu acho que a faculdade te dá um pouco uma noção, ou deveria dar, né, do que é o jornalismo, do dever ser do jornalismo. Se você tem um profissional qualificado e bem qualificado, ele não vai ser um profissional que vai fazer exatamente aquilo que já está posto, né? Fazer aquilo que o mercado espera que ele faça. Ele vai fazer, de alguma forma ele vai procurar fazer melhor. Até para que quando você esteja diante de uma coisa que esteja mal feita, você diga, eu sei que aqui não está certo, né? Pode ser que a empresa me exija só essa coisa rala, ou só esse tipo de coisa, ou conversar só com uma fonte, né? Mas eu sei que o certo não é isso. E se um dia cobrarem isso de mim, né, cobrarem mais do que isso, eu tenho que estar pronto. Então, isso é uma coisa que a faculdade dá bem. A ideia de que, então eu posso entrar numa redação e vou aprender, ela é uma ideia que mata a tua formação. Então, bom, o curso de jornalismo não precisa, então, te dar essa formação técnica, porque você acaba aprendendo sozinho. Então, o que ele dá? Te dá uma experiência com o jornalismo, uma reflexão sobre o jornalismo. Será que 4 anos são necessários para isso? Eu acho que 4 anos é um tempo bom, assim.
Eu acho importante uma pessoa estar em formação por 4 anos. Eu penso num curso profissional de jornalismo para os estudantes que tivessem passado por um curso de graduação em jornalismo. Eu vejo o curso de jornalismo como um curso necessário, em função das disciplinas de natureza instrumental que você não encontra em nenhum outro curso. Na Itália é especialização, né, jornalismo. Você faz uma pós, né? Isso eu acho que seria talvez uma opção. Eu acho que dá para fazer tudo que a gente fez em 4 anos em 2. Por exemplo, os padrões da redação jornalística, o que é o jornalismo investigativo, o que é o jornalismo informativo, disciplinas que falam sobre produção do texto, ou disciplinas que falam sobre telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso, jornalismo online. Essas disciplinas, que elas são básicas, elas são fundamentais para a formação, que ele não vai encontrar numa pós-graduação. Eu acho que se for feito em 2 anos, tem que vir como uma especialização mesmo. Porque eu acho que você estudar 2 anos para ser jornalista e acho que estudar 4 já fico meio com o pé atrás se é o suficiente. 2 impossível, eu acho que 2 é muito pouco. Eu acho que também fica muito na teoria. Você teoriza demais o universo da comunicação, como se a universidade estivesse te formando para uma comunicação teórica que não existe. Como o McLuhan veria a internet e pouco assim, tá, a gente tem a internet, o que a gente vai fazer agora? Aquilo lá não casa com o mundo real. A universidade eu acho muito teórica, muito especulativa e muito fora da realidade. Isso é uma das chagas, eu acho, da modernidade. Assim. Você é formado desde criança para isso, assim, você quer aprender aquilo que te vai ser útil. Existe um problema de formação, deformação, deformado mesmo, que é a visão instrumental, utilitária que o conhecimento tem na nossa sociedade e na nossa formação. Existe uma área da tua formação que o trabalho não vai exigir nunca de imediato. As leituras que você fez, o conhecimento que você acumulou, a sua capacidade de discernir o certo do errado, cuidado com a objetividade da matéria, sabendo que ela é uma coisa perseguida, mas difícil de ser alcançada, o confronto de versões, essa formação cultural, formação teórica, que permite você lidar com esses fatos, isso não é mensurado quando o cara fala assim, esquece o que você aprendeu na universidade. Quem fala isso é irresponsável. Não sabe qual é a dimensão do trabalho do jornalista. Lidar com a informação, lidar com uma coisa muito delicada. Não, assim, a grade curricular foi ótima, as disciplinas foram ótimas, sabe? Super legal, né? Teoria do jornalismo e tal. Teoria da comunicação comparada, tipo, tudo muito bacana. Agora vamos colocar isso na prática, né? O que a gente vai fazer com isso? Faz parte da formação, assim, talvez não te ajude agora, mas isso é importante depois, talvez no conjunto da obra, talvez não te ajude nunca uma coisa, mas outra pode te ajudar. O que eu acho é isso, assim, enquanto os jornalistas ou qualquer profissional quer entrar só por causa disso, não sei, só para, eu preciso e eu só pego o que eu preciso, o que eu não preciso eu jogo fora, né? Eu acho que vai ser sempre limitado, assim. Acho que agora é a minha grande questão, assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Será que eu vou pegar meu diploma, vou colocar lá na parede, na minha casa e falar, olha, fiz faculdade de jornalismo. Eu tô terminando agora, tô com essa frustração, assim, o que eu fiz em 4 anos, sabe? Eu me frustrei um pouco, assim. Eu acho essencial ter feito o curso. São 5 dificuldades no ato de escrever a verdade. Eu quero que vocês sempre lembrem disso. A coragem de escrever a verdade, a inteligência de reconhecer a verdade, a arte de tornar a verdade manejável como uma arma, a capacidade de escolher aqueles em cujas mãos a verdade se torna eficiente, a astúcia de divulgar a verdade entre muitos. Num país como o nosso, cheio de mentiras, é dever desses meninos buscarem sempre a verdade. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Que eu sei, que jornalista
Sabe, o que eu estou entregando para o mercado, assim? Ter um pouco de frustração é normal, assim, porque até para você entrar na faculdade você precisa idealizar um pouco mais, assim, porque você precisa de um esforço muito grande de estudar de coisas que você não gosta para passar no vestibular. Eu não sei como é que são as outras faculdades, mas eu gostaria de ter aprendido depois de 4 anos mais. Ao receber o grau que me confere, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo prometo observar sob juramento os postulados da ética profissional, concorrer para o desenvolvimento da educação e da cultura e bem servir aos interesses do Brasil. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. O que eu posso contribuir, não só para o mercado, mas para a sociedade em si? E eu não tenho essa resposta. Você acaba idealizando o curso, né? Você acaba, eu preciso passar. Depois você vê que não é assim, né? E depois não é um divisor de águas, né? Que nem você achava que, depois que eu entrar na faculdade. Enfim, foi um aprendizado, assim, me permitiu amadurecer muito. Me permitiu me conhecer e ver mais ou menos o caminho que eu quero seguir daqui pra frente, né? Eu acho que talvez eu precise de um afastamento, não sei se talvez daqui a um ano eu consiga pensar melhor. Assim. Eu sei que eu me sinto diferente antes de ter feito e depois de ter feito o curso. Na qualidade de diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e de acordo com os poderes que me concedem as leis do Brasil, confiro-lhes o grau de bacharéis em Comunicação Social com habilitação em jornalismo. Eu acho que eles têm saído mais jornaleiros. Jornalista. Eu acho que ele sai mais jornaleiro. Mas isso é coisa de valores pessoais. Eu sou pela formação do jornalista e não do jornaleiro. Eu digo isso de forma dolorosa, porque eu trabalho numa universidade, eu gostaria que não fosse assim. Nós somos todos jornaleiros, nós somos todos do mercado. Não sou jornaleira. A universidade está sob ataque, sob pressão, uma pressão que vem de fora para dentro. Nós temos que sair do mercado e entrar na sociedade. Eu mesma já fiz feijão com arroz, assim, o dia que eu já fiz. Aí você consegue fazer, pegar um release, dar uma mudada, dar uma parafraseada no release e fazer, dá para fazer. A universidade está em crise porque ela perdeu o seu eixo. Ela está imaginando que o eixo dela é o mercado. E os alunos que estão entrando aqui entram com essa concepção. Eu estou aqui para me preparar para ser um bom profissional. Essa pressão que veio de fora para dentro desequilibrou a ideia de para que serve a universidade. Por elas terem aderido ao mercado, elas se transformaram em extensões da produção mercadológica de informação. Então, qualquer lugar que você vá, qualquer revista que você entre, qualquer jornal que você vá trabalhar, qualquer coisa que você entre, num certo sentido já está orientado para algum interesse. E ou você está dentro daquilo ou você está fora daquilo. Eu acho que a faculdade não tem como ter esse poder, não consigo desvincular isso dos valores pessoais e da vontade pessoal de cada um. A faculdade de jornalismo ela forma profissionais, ela não está formando, na verdade, revolucionários nem transformadores. Então você tem a universidade, ela foi atingida por esse conjunto de pressões e isso fez com que ela perdesse o seu eixo. Se ela não tem isso claro, que ela é livre para experimentar e livre para refletir, se ela ficar pensando que ela não é mais livre nem nos dois, mas ela só tem que atender o mercado, ela deixa de ser universidade. Vira um laboratóriozinho de segunda categoria. Ela, na verdade, cria um cidadão que tem consciência de que ele vai ser um mediador entre os acontecimentos e a população que consome os fatos. Eu não vejo na escola de jornalismo um dever de formar um jornalista engajado. E tem uma boa parte da universidade brasileira, muitas universidades que adotaram esse modelo. Nós estamos formando para o mercado. Isso é suicídio. Antigamente, uma pessoa que se insurgia contra a moda, contra os valores impostos, era considerado um herói.
Hoje, o cara que se insurge contra a moda é considerado um débil mental. Então, não é nem criticado, ele é excluído. Evidentemente, o jornalista que se vende, ele deixa de ser jornalista para se tornar, não jornalista, porque jornalista é o que vende jornal, a pessoa que é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, mas alguém que digamos, que envereda pelos caminhos da corrupção. Os jornalistas são aqueles que não sobem a escada, são aqueles que continuam, entendeu, cotidianamente servindo a população e prestando informação pública. Mas acontece que todo grupo, em qualquer curso, é um grupo heterogêneo. Alguns vêm para cá, para a PUC, com a ideia de serem jornalistas. Outros vêm com a ideia de serem jornaleiros. E todos eles acabam recebendo diploma. Eu gosto muito de ver o jornalismo como sendo a partilha do sensível. Você vai construindo novas realidades, você vai formando novos públicos. O jornalismo é uma coisa importante na minha vida e fazer bem eu sempre vou tentar. Gostaria de ter uma meta de vida mais um objetivo mais claro, não tenho. Eu não posso pensar só na minha família e não pensar no leitor que está lendo ali. Né? Eu acho que a gente tem um poder grande. Eu vou tentar sempre fazer o melhor no que eu tiver. Assim. Existem algumas características peculiares da profissão do jornalista que eu não caracterizaria como dom, mas com certeza compõe um desenho de uma vocação profissional. O jornalismo é um dom. Do mesmo jeito que cuidar das pessoas é um dom, do mesmo jeito que ensinar é um dom, a comunicação também é um dom. Você tem ou não tem. Toda profissão tem que ter vocação, mas tem que ter vocação e tem que ter formação. As vocações, elas desabrocham naturalmente, mas elas não se desenvolvem se não tiverem formação. A morte de um tipo de jornalista e de jornalismo não significa a morte do jornalista ou do jornalismo como um todo. Significa uma dimensão, uma forma que está sendo modificada. O Walter vai apresentar rapidamente as motivações e como ele chegou nesse resultado. E depois os dois professores vão fazer suas colocações, a gente faz perguntas. Tá, um pouco difícil. Vocês percebem que é um pouco cheio de coisas, assim. Então tudo partiu de uma crise, assim, porque eu acho que eu, como muitos dos meus colegas, chegamos no quarto ano de faculdade, cheio de crise, cheio de ideias, assim, e eu vou contar só um pouco na parte escrita, porque senão fica um pouco desconexo, assim, que eu vinculava bastante esse TCC também à minha trajetória pessoal, né, de ter chegado na faculdade, depois imagino cada um tem uma história até chegar aqui, né, e eu acho que também quando eu pensei em fazer esse TCC, eu achava que tinha que ser alguma coisa que viesse de mim, assim, né, que não fosse uma tese, assim, uma ideia, mas que fosse fruto de uma vida e de descoberta. Por que eu quero fazer jornalismo, né? Então, foi a minha primeira pergunta, né? Mas por que eu estou aqui, né? Porque eu até escrevi, né, que ainda com Urbana eu briguei bastante, porque eu sempre brincava comigo que eu sou existencialista, né? Que eu acredito muito no ser humano e tal. E eu acho que partiu um pouco dessa ideia, né? De que eu queria partir da minha história para ver para que eu estou aqui, né? E qual que é esse fruto, qual é o fruto desses 4 anos na universidade, que pode ser isso para depois. Então, partiu dessa primeira crise, né? E depois eu fui desenvolvendo isso, e foi engraçado porque eu não tinha muito claro, né, o que fazer, mas
Eu lembro que fui falando com algumas pessoas, conversando com outras, e as coisas foram andando, assim. Então, eu não fiz um roteiro, assim, não tinha uma ideia clara, assim, ser bem sincero, assim, não tinha uma ideia clara, mas comecei a sentar e comecei a olhar e conversar com os meus colegas e ver que tinha muitas coisas em comum, né? Então, eu falei assim, então eu vou pegar 4 pessoas como eu, jovens, que tenham as mesmas angústias, a mesma formação, entre aspas, né? Porque depois são todos, na maioria, classe média, na UDM até fala isso, né? Entendeu? Não, essas são a Casper, USP, Mackenzie e PUC, São Geraldo e Taminha, né? Que são justamente os lugares onde, sei lá, se você for olhar no mercado hoje em dia, né, que também é outra coisa que eu insisto bastante, né? Porque eu já sou mão de obra do mercado, né? Trabalhando na agricultura e tal, hoje que eu já fui incorporado a esse mundo, então acabava quase que meio impossível de fazer uma tese sem me ver dentro dessa realidade, já que é esse mercado, né? Eu faço parte dessa realidade. Então foi um período, assim, meus pais que acompanharam bastante, assim, foi um período de muita crise, assim, do começo da ideia até o parto, foi assim, foram meses de crise, de o que eu vou dizendo, o que eu tenho para dizer, porque a ideia depois de tudo era, eu quero deixar alguma coisa para a faculdade, né? Eu quero, no final desses 4 anos, chegar aqui, ó, que eu deixei alguma coisa de concreto para que os próximos alunos vejam, os próximos alunos também consigam partir desse princípio, né, de que existem essas crises, existe essa relação, como que a Lígia usa uma palavra legal, assim, promíscua, não sei, com o mercado, não tem jeito, né, de a gente ignorar isso, né, que a gente é formado e a gente vai cair naquele mercado. E o pior de tudo, que foi também a grande motivação, é que não existe diálogo entre esses mundos. Então, o mercado ele pensa de uma forma, a universidade ela pensa de uma forma, e não existe esse diálogo entre o... Então, como eu me senti até fisicamente no meio do rio, assim, né, entre as duas margens, né, porque eu trabalho no mercado, mas estou fresquinho da universidade, eu sentia que eu podia produzir alguma coisa que pudesse dar esses dois lados importantes, né, porque uma coisa realiza a outra e vice-versa, né, e assim, foi essa a grande ideia, assim, eu queria no final chegar e falar assim, toma Levi, toma Urbano, toma as pessoas que me formaram, alguma coisa que eu possa mostrar para as próximas gerações, que possa, sabe, alguém olhar aquilo e ver, olha, essa crise, né, eu lembro que até uma coisa que quando eu conversei com o Miele, que a gente, durante a entrevista ele falava, né, mas se você for fazer outro curso, né, vai fazer economia, né, vai fazer qualquer... Você acha que você não vai ter essas crises? Claro que vai ter, né? No final das contas, eu lembro que eu mostrei para minha irmã, ela falou assim, mas esse vídeo não é sobre jornalismo, não é nada sobre jornalismo, é sobre formação, né? Que no final das contas, a gente vê que as nossas universidades são todas assim mesmo, interessa o curso, e que eu não queria fazer isso, mas que no final era um pouco disso, assim, era esse, um pouco cutucar os dois lados, assim, era simplesmente provocar, assim, não tinha uma tese assim, muito clara, assim, né? Mas assim, foi essa geral. É isso. Na verdade, Walter, eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu vou falar uma série de coisas e o que você achar significativo, o que você achar interessante, você comenta. Provavelmente eu vou dizer um monte de bobagens também. Você começou com Platão e a tua imagem na sombra é ótima. Achei muito legal esse começo, com aquela sombra. Ainda que o Platão seja uma espécie de mito fundador do conceito de representação e ajude a compreender a divisão entre mundo das essências e mundo das aparências, ou das boas cópias e das más cópias, parece-me que a dualidade entre jornaleiros e jornalistas dá-se em outra discussão, aquela desenvolvida entre Platão e os sofistas. Divisão esta que revela uma questão muito presente no mundo da formação jornalística e também dos depoimentos do teu trabalho. O que eu quero dizer é que esse conflito que você define como jornaleiros e jornalistas encontra um paralelo exatamente num dos principais conflitos intelectuais do mundo ocidental, o conflito entre Platão e os sofistas. Para Platão não pode haver conhecimento do sensível. O que corresponde ao domínio do sensível é apenas opinião, crença, conjectura e não conhecimento, ciência. Só das ideias, das essências, do inteligível pode haver conhecimento verdadeiro. Para ele, assim como para Aristóteles, a opinião é arbitrária e instável, muda conforme os humores do público e do gosto, incerta.
A ciência, ao contrário, corrige os sentidos de opinião, é um saber constante e certo. Tem um filósofo, Roberto Romano, que lembra que conforme a poesia e as artes se aproximaram da retórica, Platão expulsou os poetas da República porque eles prejudicariam a educação popular. Mas eis que para os sofistas, que viveram no século V, portanto antes de Platão, essa espécie de cacheiros viajantes, representantes de todo o gênero de habilidades, e mais particularmente da arte de falar e de discutir, para eles era exatamente a opinião que valia. Não havia o certo e errado, pois tudo dependia do ponto de vista. As verdades para os sofistas eram relativas. Eles instauraram uma espécie de relativismo no pensamento. É claro que no contexto da democracia grega surge a necessidade de desenvolvimento do espírito crítico e aprendizado da manipulação retórica das assembleias. Qualquer ponto de vista manifestado por homens livres e que não fossem estrangeiros poderia ser válido e aceito, caso fosse embasado em fortes argumentos e fossem legítimos esses argumentos. Ora, no contexto desse relativismo, repudiado por Platão, os sofistas vão ensinar exatamente o uso da retórica e do poder de persuasão, e vão cobrar pelos seus serviços a ponto de enriquecerem-se, vendendo dicas de autoajuda retórica. Por essas e outras, Platão considerava os sofistas mercadores das palavras, capciosos e corruptores. Fica claro que a mídia é consequência da retórica grega e dos exercícios de retórica dos sofistas, e por múltiplos e variados motivos, guardam muitas relações com jornalistas modernos. Até porque os sofistas se divertiam argumentando a favor de qualquer lado, independente de uma razão ética subjacente, o que indica que a razão prática aliou-se à razão cínica, fundando um modo de ser que conhecemos muito bem na lógica midiática contemporânea e na figura do jornalista. Veja como essa polêmica entre Platão e os sofistas se concretiza nessa sua metáfora de jornaleiros versus jornalistas. Entendo o que você quis dizer como jornaleiros, os que vendem as informações, os mercadores, e os jornalistas, os produtores, articuladores, construtores, mediadores. Mas esses conceitos, como os próprios depoentes disseram, se misturam. Entretanto, é possível identificar nos vários discursos, inclusive no meu mesmo do vídeo, como o jornalismo se relaciona com os conceitos de verdade, essência, relatividade, ordem, saber, retórica. Eu acho um dos pontos altos do teu trabalho, até porque foge um pouco da vertigem dos depoimentos, a formatura da ECA de 2009. A impressão que eu tive é a de um ritual positivista de uma igreja maçônica. Senti-me transportado para fins do século XVIII ou meados do século XIX. A palavra verdade brotava como se fosse uma sentença de morte, até que veio o golpe final. O mestre dessa espécie de cerimônia iniciática disse a frase fatal em relação ao jornalismo: a arte de tornar a verdade manejável como uma arma. Vou repetir: a arte de tornar a verdade manejável como uma arma. Parabéns, Walter, por ter captado esse momento tão importante. Acho que foi uma grande sacada. Isso vale mais do que muitos depoimentos, inclusive de tudo o que eu falei. A sentença é por demais reveladora para que passe despercebida no âmbito de um trabalho que procura analisar a formação dos jornalistas e especula sobre o futuro da profissão. Ela exprime todo o mundo da informação, da verdade e do poder. Ela nos ajuda a entender como a linguagem não é mesmo feita para que se acredite nela, mas para obedecer e fazer obedecer. Isso se dá através de frases curtas, afirmações, negações, perguntas. E o jornalismo baseia-se nesse método de perguntar e procurar a resposta. Enfim, o enunciado é palavra de ordem, ou como dizia Gilles Deleuze, a linguagem não é a vida, ela dá ordens à vida. A vida não fala, ela escuta e aguarda. Em toda palavra de ordem, mesmo de um pai a seu filho, há uma pequena sentença de morte. As palavras foram feitas para se obedecer, acreditar nelas. Raramente enxergamos nos processos de formação da opinião pública e nas técnicas jornalísticas
a natureza tirânica das palavras de ordem. Achamos que a nossa profissão ajuda a desvendar os jogos de poder, revelando as mentiras e purificando a realidade de suas falsidades. Entretanto, nem sempre percebemos que o fazer jornalístico é parte inerente do poder e do controle, e sua energia é a ordem mesmo, embalada por uma linguagem oriunda historicamente dos primeiros inquéritos, dos exames e dos boletins de ocorrência policiais, com os quais, aliás, a reportagem tem um grau de parentesco muito grande. Embarcamos nessa lógica herdeira da Revolução Francesa, de que tudo deve ser esclarecido, de que todos têm que falar à imprensa, que o suspeito do crime tem que mostrar a cara e falar aos microfones. Seria esta a arte de tornar a verdade manejável com uma arma? É isso que dignifica a nossa profissão, ou seria por excesso de luz que nos encontramos nesse fosso existencial e nessa crise que o jornalismo vive atualmente? Ocorre que nos distanciamos muito dos ideais revolucionários burgueses e dos clarões iluministas. E se há uma crítica que pode ser feita ao seu trabalho, é que você poderia ter insistido talvez um pouco mais na mostragem dessa mudança do contexto histórico e, por tabela, do jornalístico, já que nem todos os entrevistados enfatizam o fosso contemporâneo onde o jornalista está metido. Eu mesmo não soube me explicar direito nisso. Em depoimento ao trabalho do teu colega Vitor Esteves, essa glória do jornalismo, sobre o futuro dos jornais impressos, eu disse que o jornalismo mudou ética e esteticamente. E é claro que essas mudanças têm relação direta com o impacto da tecnologia. Mas antes de embarcar na questão tecnológica, destaquei dois aspectos importantes na relação entre jornalismo e informação. A primeira nos remete à informação como uma espécie de substrato comum a todos os fenômenos. Dito de outra forma, tudo virou informação. Esse fenômeno é pouquíssimo avaliado nos seus confrontos com o universo jornalístico. É bom não esquecer que se a matéria-prima do jornalista é a informação, seria o caso de olhar com mais cuidado para a informação como fenômeno. Como disse o Faro em uma das suas falas, lidar com a informação é lidar com uma coisa delicada. O que eu quero dizer, e imagino que o Faro também caminhou nessa direção, é que não nos damos conta da importância e da delicadeza desse fenômeno. Preocupamos-nos com o específico da nossa profissão, ou com a separação do campo da comunicação, ou com a exigência do diploma. A preocupação, e isso ficou patente na fala do professor José Marques de Mello, é que a universidade forma profissionais e não revolucionários transformadores. O que Marques de Mello quer dizer com isso? Que informação não é o que transforma, não é a cota de variação em relação ao modelo dado. Ao contrário, segundo ele, informação é o que modela, é uma forma e uma fórmula profissional. E os profissionais fazem o que com a informação, matéria-prima do seu trabalho? Aliás, antes disso, o que esses profissionais entendem por informação? Achei muito sintomática essa fala do professor Marques de Mello. Recentemente, ele, professor Marques de Mello, retomou o discurso da volta do específico do jornalismo e da separação do campo do jornalismo da esfera da comunicação. Será que nessa altura do campeonato, jogar todas as fichas nessa defesa corporativa, por um lado, e nessa volta a uma espécie de gueto étnico de uma área específica do conhecimento, salvarão o jornalismo contemporâneo? Ou será que exatamente na contramão do que disse Marques de Mello, a única saída, inclusive para a universidade, é mais transformação, mais abertura para as outras áreas do conhecimento, mais arte, mais ficção, mais uma coisa que você botou ao longo de todo o seu trabalho, que é o humor, que é a caricatura. O Bergson dizia, por trás da caricatura é que a gente vê a transformação das formas. O que eu não consegui dizer, provavelmente, certas caricaturas de mim mesmo revelam mais. No âmbito da discussão do final do diploma, emergiu o debate sobre uma possível ordem dos jornalistas. Vejam como a palavra ordem persegue o jornalismo. Ordem dos jornalistas, definidora de quem poderá exercer a profissão. Você não fala disso, mas eu me senti à vontade para, a partir do seu trabalho, abordar isso.
Ordem dos jornalistas, definidora de quem poderá exercer a profissão após prestação de exame. Isso garantiria que somente os melhores estariam aptos a trabalhar. O que é isso? Um novo darwinismo corporativo? Pergunta a professora Ivana Bentes, da Federal do Rio de Janeiro. E quem seriam os iluminados capazes de nos dizer quem são os melhores? Os iluminados, por acaso, seriam esses profissionais muitas vezes desatualizados, fora do debate vivo, fechados ao novo, encerrados em dogmas obscuros do século XIX, combatendo o uso das novas mídias e práticas, combatendo o jornalismo cidadão? Diz ela. É assustador. E triste ao mesmo tempo ver tanta energia voltada para construir novas instâncias de poder e restrição e não novas formas de potencializar e formar mais e melhor a milhares de cidadãos aptos a exercer essa ocupação de interesse público. É nesse sentido que eu estranhei que você não tenha enveredado mais pela questão tecnológica, ainda que tenha feito uma espécie de diário virtual da experiência de realização do vídeo. Na verdade, você discutiu isso na prática, mas talvez fosse o caso de cutucar um pouco. Você mexeu em tantos vesperos, cutucasse mais esse para ver que marimbondo saiu dessa geringonça. E aqui senti falta, portanto, eu senti falta, talvez de uma fala que, um pouco nessa direção da Ivana. A Ivana está pensando muito, não no impacto da tecnologia sobre o jornalismo, mas qual é o projeto que o jornalismo tem em relação a esse embate com a tecnologia. Não digo de transformar o teu trabalho só nesse debate, mas esse é um eixo importante que perpassa todos os campos de discussão. Além do mais, eu não tenho dúvidas de que é papel do jornalismo colocar o enigma da tecnologia sobre a mesa. Francisco Ornelas diz que quem não leu o Jornal do Dia devia desistir da profissão. Ele tem razão, Paulo. O jornalista não lê muito, né? Não lê muitos livros, não lê jornais, somente o jornalista em informação. A gente depois percebe que sem ler a gente morre profissionalmente. Só que tem uma coisa que eu acho, assim, para mim é definitiva. Eu me lembro muito da minha avó. A minha avó, ela pegava a Folha da Manhã embaixo da porta do jornal, ela começava a ler da primeira letra à última, e aquilo para ela era uma espécie de bússola que orientava o dia dela. No trabalho do Victor, eu lembrei que a origem etimológica da palavra jornalismo vem de jur, dia. O jornalismo impresso iluminava um dia que fazia sentido para nós. A gente lia aquele jornal com prazer. Ora, hoje será que ainda é assim? Eu acho que o problema do jornalismo impresso não é de concorrência com a internet ou outras questões desse nível, não. É que ele não faz mais sentido para nós. Acho que é essa a questão. Do ponto de vista mais, eu já estou encerrando, gente, do ponto de vista mais formal, eu acho que houve um certo exagero de depoimentos. O trabalho está muito baseado neles. São depoimentos interessantes, estão muito bem articulados, mas talvez tenha muito depoimento. Todas as vezes que você dá um respiro, como nas cenas daquele telejornal tosco, nas cenas da ECA, nos trechos do Tribunal Superior, foi muito legal você ter colocado, na fala do William Bonner, nas imagens da sessão Formação em Debate, aquelas imagens que você coloca, eu acho que o espectador respira um pouco. Mesmo assim, nos respiros tem muita gente falando, né? É no tribunal, né? De certo modo, você reproduz um pouco essa lógica jornalística do depoimento, das aspas, etc. Eu só queria deixar registrado uma coisa. Eu prefiro aquele apresentador tosco que o William Bonner é a Fátima Bernardes. Eu acho que seria uma grande conquista para a televisão brasileira uma figura dessa apresentando um telejornal. Pelo menos a gente viu um rosto diferente. Não um clone maquínico, mas um ser de Neandertal, que é um ser humano também, porque não.